Fala galera de Flame! Como vocês estão? Vocês assistiram já os 2 primeiros vídeos? Né? Estamos aqui com o Joelson, com a Grazi, com a minha diviníssima esposa. Né? Maravilhosa, linda, bonita, tá. Bom, deixa eu fazer de novo que não deu muito certo. O que aconteceu, Jean? Não, mudou. Você acha que eu preciso falar muito isso? Não fica muito clichê, né? Você corta aquela parte. Ah, tá, foi Dá mal. pra cortar? Não sei, vamos lá. Aproveita, eu Volta de gostei novo. da esposinha. Volta de Lindíssima, novo. lindíssima. Não precisa de Amor, tudo. fala isso em algum momento. Eu também gostei. A minha É. diviníssima. Não, tio, que assim tá forçado. Ai, você tá de brincadeira hoje. Tira ele Amor. do vídeo. Tira ele do grupo. Ai, tira ele de todas as filmagens, só deixa ele concordando. Pessoal, nós estamos aqui novamente. Vamos continuar o nosso bate-papo. Vamos lá, né, Jana. sobre o romance real. E hoje Tamo iremos animado. falar sobre o primeiro preparo, que é a idade e maturidade. Nós excluímos esse líder porque ele não sai do lugar, gente. Tá, A gente se vai concentra. deixar a introdução escrita. Você consegue, hein? Você consegue. Para de Você falar! já conseguiu. Amém. Você é o Eu meu recebo, em discipulador. Em nome nome de Jesus. Jesus, vai, Tá. Senhor, ajuda ele. Vamos interceder. Vamos Para, proceder. não vou conseguir. Fala galera de Flame, estamos aqui para continuar o nosso bate-papo do romance real. É isso né? aí. Então nós vamos tá falando um pouco sobre os preparos agora que você já conhece um pouco o que é o romance real, né? Nós vamos estar conversando agora sobre os preparos, né? Não fique de Então, fora. não fique de fora, né? Fique ligado. E Eu acho que ele... Mais um. Olá, pessoal! Que bom estarmos reunidos mais uma vez, né? Com o nosso bate-papo sobre o romance real. E hoje estaremos falando sobre o segundo preparo. Segundo preparo, gente, né? Que é... conheça o seu chamado e vá atrás dos estudos necessários para cumpri-lo. Ó que legal, hein, gente? Presta atenção porque esse pega, hein? Vamos lá. verdade. Vamos lá? Você tá pronto? Então, bora lá, gente! É isso aí, pessoal. Imagine você se casando com uma pessoa que não tem o mesmo chamado que você. Já pensou? Pode ter certeza que vai ter frustração. Alguém aí vai sair frustrado, né? Imagine, alguém vai ter que ceder, né? Então, Ceder em que, amor? alguém vai ter que ceder no seu chamado, né? Ah, tá. Né? Então, assim, ó, você... Corta que eu atrapalhei, desculpa. Atrapalhou, né? Atrapalhei. Atrapalhou. Tá, vamos lá. Vamos lá, Então, gente. deixa eu ler um versículo primeiro com vocês, que tá lá em Deixa ele ler. Filipenses. Deixa esse homem ler. Então, deixa eu ler com vocês aqui, Filipenses 2,13, que diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Sim, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, né? É verdade. Ei, Joelso, como que você descobriu o seu chamado? Nossa, falar de chamado é muito bom, né? E eu descobri o meu chamado de música através da célula. Antes das células a gente tinha o período do louvor em vozes e violão. E foi ali que veio a minha paixão por música. Na época eu tinha 15 anos de idade, né? Então eu acabei gostando muito de louvar ao Senhor através da música e dos instrumentos. E fui me aprimorando nisso, né? Fui buscando aprender sobre violão, sobre ministério de louvor. E cada vez mais Deus foi colocando isso no meu coração. Cada vez mais eu via Deus usando a minha vida no ministério. E acabou que isso virou a minha paixão, né? De queimar no coração o louvor.
E é isso que é o chamado, gente. O chamado é aquela coisa que arde no seu coração. Que queima, né? Que você... É aquele desejo, você gosta muito de fazer isso, você já pode ter um norte, né? De como saber, descobrir isso, né? Mas você tem que descobrir em Deus, né? Pedir para ele te mostrar, mas provavelmente é algo que você já faz e que você é bom, né? Às vezes você tem o dom para tocar um instrumento, né? Então, né? Tem pessoas que tentam tocar vários instrumentos e não conseguem tocar nenhum instrumento, né? Então a gente vê o quê? Que não é aquilo que Deus chamou para ela fazer, né? Então, e a gente tem que ver que não é uma frustração, né, pessoal? Não é algo que a gente tem que ficar triste, de que eu não consegui. Olha, a gente faz com muita alegria, muito amor. Já passei por períodos muito difíceis assim para estar no Ministério de Louvor, enfrentando diversas dificuldades de distância, de recursos financeiros, para estar participando do Ministério de Louvor, mas eu nunca abri mão de participar e me esforçar. Eu acho que cada esforço foi o mínimo para mim. Eu faria tudo de novo para estar louvando ao Senhor, para estar ministrando para Ele na vida das pessoas, né, na vida dos irmãos. E é isso, o que eu sinto queimar no meu coração é o chamado do louvor. Que legal, né, gente? E é muito importante você saber o seu chamado. E né? você, Graça? Você mandou calar a boca. Não, eu pensei que você ia terminar. Foi mal. Continua, amor, perdão. Ai, que horror. Você mandou calar a boca na cara dura. Eu pensei que você ia terminar, por isso que eu falei. Vai, continua. Corta tudo isso. Vai lá, continua. Fala, né? Então, essa questão do chamado, né, é muito importante você descobrir o seu chamado, né? Se você ainda não sabe, busque em Deus, busque com o Espírito Santo, né, para ele te revelar, para ele te mostrar qual é o seu chamado, porque se você casar com uma pessoa com um chamado diferente do seu, gente, não vai dar certo, né? Vai ter problemas futuramente, né? É verdade. E o chamado da graças a Deus, a gente Nossa, eu deu ia muito falar certo, o meu né, amor? chamado, mas tem gente falando do meu chamado. E eu queria que você falasse um pouco do seu Eu chamado. vou falar do meu chamado. Também, né? É verdade. O meu chamado, eu descobri, eu era muito pequena, né? Eu ia numa igreja e aí teve uma moça que falou se eu queria participar do coralzinho da igreja. Ainda meu pai falou assim, essa menina não tem essas coisas de cantar, não. Aí eu fui participar do coralzinho da igreja e eu gostei muito de participar, de cantar lá, nem sabia, mas eu gostava. Depois eu fui para um grupo de jovens que cantava e todo mundo, nossa, você tem talento para isso. E aquela coisa a gente fazia com muita alegria, né? Aí depois disso, música pra mim era todo dia, no banheiro se ouvindo música, era fazendo as coisas se ouvindo música. E eu costumo falar assim, né, que o chamado, o seu chamado tem que arder, né? Você faria tudo sem nada em troca, você ficaria madrugada, fazendo com alegria. Se pudesse, assim, você... Me perdi, gente. Calma aí, vou voltar. O seu chamado é assim, deixa eu explicar de novo, que eu tô muito empolgada. Tá nervosa. Não, tô empolgada. Quando é um chamado de Deus para sua vida, você não mede esforços. Você fica o tempo que for preciso. Você não precisa ser recompensado por aquilo. Você não tem vontade de receber por aquilo. Você perde noites de sono e você faz com muita alegria. No meu caso, por exemplo, a minha profissão eu não sinto que é o meu chamado. Por mais que eu goste, eu não gosto de ficar mais do que eu já fico trabalhando na minha profissão. Depois eu acho chato, eu não gosto de ficar falando muito. Eu gosto do que eu faço, mas não é uma coisa que se me falassem faz todos os dias de graça eu faria, entendeu? Aí já é diferente do Ministério de Louvor, que a gente paga o preço, vai atrás, gosta do que faz e faz com amor, com alegria.
É Agora isso com aí, você. gente. Eu me lembro muito bem, há anos atrás, que eu olhei pro Joelson e falei assim: Jô, Deus vai colocar na sua vida uma pessoa que vai cantar junto com você. Olha Deus usando a vida da Jana. E olha, gente, Deus estava usando a minha vida para falar com o Joelson e de repente apareceu a Grazi. E eu também pedi a Deus uma pessoa que fosse do louvor. Que eu queria Impressionante que eu também queria alguém que pedi a Deus. tocasse, cantasse. Nossa, Uma pessoa isso é do- muito uma importante, pessoa né, do Jô? Ministério do Louvor também, uma Jô e pessoa Grazi. que tivesse o mesmo chamado que eu. Olha, e isso eu lembro muito bem nas minhas orações, que eu pedia muito para Deus uma pessoa que estivesse caminhando junto comigo, né? A mesma nesse chamado. visão, né? Eu sempre falava, eu já imaginava o futuro, eu com minha esposa adorando a Deus, né? E tive várias confirmações, assim, né? A Jana veio falar pra mim, a Eliane veio falar pra mim, Jô, que a sua legal. esposa vai louvar o Senhor contigo no louvor. E olha só, né? Que legal. Para confirmar, a Gra também já estava orava. nesse chamado. Eu orava muito também pra isso. E o que mais comprova que dá certo, né? A gente tá nesse chamado e hoje a gente está na liderança do louvor da Paz Church Rio Claro. E graças ao nosso chamado a gente pôde tá fazendo esse trabalho, está fazendo com muita alegria e dando muitos frutos, né? Então é só bênção, né, nas nossas vidas por conta do chamado, né? E o chamado, se não tá na mesma visão, gera muito conflito. É igual a gente estava comentando. Às vezes a pessoa tem o chamado pro louvor e a outra tem o chamado, até brinquei assim, né, pra ser aeromoça. Não vai dar certo, né? A pessoa, um vai querer, você não me acompanha nisso, você não consegue me acompanhar naquilo, acaba gerando conflito, brigas, discussões. Um não vai entender a visão do outro. Tem pessoas que são mais, às vezes no chamado também, né? Às vezes a visão da pessoa. Uma é mais caseira e a outra gosta de ficar viajando. Também não vai dar certo. Então tudo isso é muito importante ver antes de casar. Porque para que você possa crescer com Deus, quando você cresce junto, tá com o mesmo empenhado, o mesmo chamado ali, né? Você ajuda no reino de Deus, Com certeza. né? Então isso é muito importante, né? Para que ambos atinjam o maior potencial de cada um ali, né? Então isso é muito legal, para trabalhar junto com Deus, né? Não quer dizer que outras pessoas Sim. que também tenham um chamado diferente um do outro, né? Mas que consigam conciliar, que não dê certo. Existem diversos Sim. chamados, né? Diversos casais que tem a mulher tem um chamado, o marido tem outro chamado e dá muito certo, né? O que é importante é você conhecer o seu chamado, né? Porque o segundo preparo é importante a gente já conhecer o nosso chamado e quando o casal decide se casar, eles já estão sabendo qual que Quais são essas diferenças? quais são essas né? diferenças, já vai pro casamento sabendo, olha, a minha esposa tem um chamado diferente do meu, mas eu vou esforçar para que ela consiga estar no chamado dela e vou entender também se ela consegue conciliar com o meu chamado, compreender o meu chamado e eu acredito que também consiga ter bastante frutos, né, em relação a isso. Sim. A gente às vezes comenta sobre isso, né, de ter não necessariamente o mesmo chamado, mas compreender, né, a vontade de Deus para ambas as pessoas. Porque, por exemplo, que nem a gente está conversando, se você chama se o seu chamado é para ser um missionário, né? O missionário, ele geralmente não vai estar no mesmo lugar, né? Foi chamado para ser missionário em algum país asiático, né? Você vai ter que ir para lá, vai ter que estudar a língua e tudo mais. A outra pessoa está disposta a acompanhar, né? A gente acredita também que os chamados se encaixam, né? Quando Deus quer, Sim. né? Às Se vezes são encaixa. chamados diferentes, Sim. mas é o mesmo. Mas um vai dar suporte pro Exatamente, outro, né? mesma O que não visão. pode ser uma coisa muito diferente uma do outro, né? Que nem um missionário e um pastor, por exemplo. O pastor, ele tá ali para cuidar fisicamente de uma certa igreja Local, ali. Isso. Aí região. a missionária vai para as As nações. missões. Então, não necessariamente que os dois não possam trabalhar juntos, Sim. mas vai ficar complicado, né? Alguém vai sair frustrado aí na situação, né? Por isso que é muito importante você perguntar para Deus, né? Saber o seu chamado,
melhorar cada vez mais, você aprender, né? Se você tem que aprender algo, né? Por exemplo, se você está fazendo... né? Se você ama direito, né? Adora essa profissão, né? Então você tem que o quê? Investir, né? Sim, estudar, né? Estudar, para que você possa, gente, para que você possa ser usado, né? Naquilo que Deus te chamou, né? Não necessariamente no púlpito, na igreja, no altar. Né? Às vezes Deus te chamou para ser um grande ministro do mercado. Né? É o que nós falamos aqui, ministro do mercado. Né? Às vezes Deus te chamou para ser um político, onde vai fazer a diferença, né? Onde você vai mostrar a verdade de Deus, onde você não vai aceitar as coisas, você vai estar ali com uma boca de Deus. Às vezes Deus vai te chamar para ser um advogado, um médico. Vai ser usado na profissão, né? De repente você está na sua empresa e Deus te usa na sua empresa, Deus começa a usar você para que você consiga ganhar muitas pessoas que estão ali trabalhando contigo, né? E esse ministério também é um ministério muito poderoso, porque é um ministério que você consegue ter a convivência com muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Você tem essa oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa e ganhar essa pessoa, né? É uma oportunidade muito boa. Exatamente, não pode perder as oportunidades, né? Tem pessoas que o chamado dela é de ser mãe, de ser uma boa dona do lar, né? Você sabe que eu falo assim para minha esposa tem o dom nato de mãe, né? Eu falo para ela, amor, você tem, eu acho que um dos seus chamados, né, é ser mãe. Gosta muito, ama demais ensinar. Ela é professora, tá, pessoal? Então, assim, gosta demais. Pedagoga, né? Perdão, né? Pedagoga. Pedagoga. Então ela gosta muito de ensinar, tá sempre junto, tá sempre preocupada em ensinar os detalhes para criança com muito amor, disciplina e tudo. Então ela tem prazer em fazer isso, né? Às vezes Deus te chamou e você tem que ver que não é porque eu não sou um pastor que eu não sou importante. Cada pessoa é importante. Imagina se todo mundo decidir ser pastor, todo mundo decidir ser um ministro de louvor, todo mundo decidir ser um administrador, ser um professor, né? Não vai dar certo, né? A gente precisa ter pessoas em todas as áreas, né? Para a gente poder ganhar as pessoas, mas tudo com propósito, sabe? O nosso chamado, Deus vai colocar sempre com propósito, né? A nossa vida, nós somos cristãos e nós temos assim que viver a nossa vida sempre como um propósito, né? Nós somos comissionados, né? A sempre fazer algo para Deus. Então, se você foi chamado para ser um médico, né? Então você foi chamado para ser um médico, mas para o quê? É lógico, para você dar o suporte ali para as pessoas que precisam, mas para ganhar os médicos. Então médico, por quê, pessoal? Porque vai estar na área dos relacionamentos, né? Às vezes eu não vou conseguir ter o contato com os médicos, né? Mas você, sendo médico, você vai conseguir falar do amor de Deus, né, para essa pessoa. Você vai conseguir representar Jesus ali. Né? E não existe chamado, esse chamado é mais importante que aquele, esse propósito da minha vida o outro tem um propósito melhor que o meu, só porque ele é pastor ou porque ela faz a limpeza da igreja, um é mais importante do que o outro, porque na verdade cada um com o seu chamado e o objetivo final é ganhar vidas para Jesus, né? E precisa, igual a Henry falou, em todas as áreas ter ministros, né, do Senhor para ganhar vidas. Sim. Né? E eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Como que a gente pode descobrir, enquanto às vezes, eu não sei ainda o meu chamado, o que eu posso estar fazendo para poder descobrir o meu chamado? Eu tenho uma boa sugestão. Então, se você ainda não sabe o seu chamado, é interessante que você converse com os líderes, né, de ministérios. Você pode estar fazendo alguns testes, você pode estar tentando participar. Olha, eu não sei cantar, mas posso tentar. Eu não sei cuidar de crianças, mas posso tentar. Né? E você consegue talvez participar e de repente em um desses ministérios que você começou a atuar, aí você começa a descobrir se você realmente tem afinidade para aquela função que você quer exercer. Você talvez está exercendo, de repente você não sabia que tinha um dom para uma determinada função e acaba descobrindo ali, né, o seu chamado, né? Olha,
amo demais cuidar de crianças, então o seu chamado é lá com as crianças, Paz Kids. na nossa igreja Paz Kids, né? Então de repente a pessoa começa a participar do louvor e começa a ver que é aquilo mesmo que Deus quer para ela, começa a participar e descobre que o chamado é no louvor. Aí começa a falar de Jesus para as pessoas nas ruas. Aí começa a descobrir que o chamado dela é falar de Jesus nas ruas, evangelizar, o chamado evangelístico. Então, você pode estar experimentando fazer essas funções, mesmo que sejam aleatórias, até você descobrir. O que arde no coração. E a segunda coisa importante é você conversar com o seu líder, né? Líder de célula. Confirmar, né, O o seu seu pastor. chamado com o seu líder, né? Converse a gente não tá com enxergando, ele. mas quem tá de fora, né? Faça uma boa conversa com ele, você pergunta para ele, olha, o que eu posso ter de chamado? Eu não descobri ainda, seja sincero com ele e converse. Talvez ele já viu que você tem um potencial gigantesco em alguma área, né, amor? E talvez você só precisa dessa visão de alguém que está ali te supervisionando, está enxergando você. Talvez você já tenha um chamado e você não sabe. Mas às vezes a sua liderança tá vendo, né? A sua liderança está vendo e vai com certeza te direcionar. Sim. Sim. E outra coisa, né, que eu queria falar muito assim pra você. Comecei a tocar um instrumento pra tocar no louvor, não tá dando certo. Aí você fica frustrado, né? A sua atitude deve ser o quê? Você tem a sua lista lá que você tá fazendo, né? Você tá em busca do seu chamado, né? Então, instrumento não é pra mim. Então risca lá, beleza. Então agora Já isso sei aqui que não é. Esse não é. Não é pra mim. Não é? Vai procurar outro. Vai pro próximo. As vidas, hein? Né? Então fique focado nisso, não desiste, não fica triste porque você não está conseguindo, porque você não conseguiu algo, isso aqui eu achava que era o meu chamado e eu não estou conseguindo, alegria, né? Agora, antes de tudo, o que é importante? Antes de você sair nessa busca, né, é importante que você ore a Deus, converse muito com Deus, pergunte para Ele, Deus, qual que é o seu chamado para minha vida? O que eu devo fazer no teu reino? Eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção. Sim, sem dúvida. Né? Eu acho que isso é o principal, primordial, né? Primeira coisa, Vamos gente, buscar em essa é a Deus. dica primordial. Você começa com esse pedido para Deus te mostrar, te direcionar. Todo mundo tem um Né? chamado. Né? E às vezes Deus só está esperando que você faça algo. Para ele se poder você- te chamar, né? Se você não fizer nada, não tem como você descobrir, né? O que vai ser o seu chamado. Você precisa fazer alguma coisa. Então, gente, a partir do momento que você começar a abrir seu coração para servir a Deus, eu tenho certeza que Deus vai mostrar o chamado dele para sua vida. E é isso aí, pessoal, mais um preparo tão precioso para que a gente possa aprender, iniciar e entrar na área dos relacionamentos com alegria, com abundância, com felicidade, né? Com Jesus. Então eu só queria... E com a boa E perfeita vontade. de Deus, né? Então, pessoal, só lembrando, né? Só para relembrar, né? Então, primeiro preparo, que era idade e maturidade, né? Então, você precisa buscar muito isso em Deus, ver aquilo que você está falhando para que você possa crescer nessa área. Então, ser mais responsável, ser mais pontual. Quando você dá a sua palavra, você cumpre, né? Você Ser perdoador. aprender a perdoar, né? A saber reconhecer, não ficar fugindo das situações, mas Conflitos. enfrentar e resolver Os conflitos. os conflitos, né? E é isso aí. Esse foi o nosso primeiro. E hoje nós conversamos sobre conheça o seu chamado, vá atrás dos estudos necessários para cumpri-lo, né, pessoal? Então nós precisamos entender qual é o nosso chamado para que quando chegar o casamento, quando a gente estiver com a pessoa amada, né, nós vamos poder viver essa grande aventura junto do lado de Cristo, né? Buscando assim o reino dele crescer mesmo, né? Cada um na sua área, naquilo que Deus chamou, para que você possa desempenhar o melhor papel, aquilo que Deus te chamou mesmo, para que você possa alcançar o maior potencial, aquilo que Ele tem para você, né? Isso aí, os dois juntos, né? Os dois juntos, em cooperação, né? Para que o reino de Deus possa crescer, né?
para que as pessoas possam conhecer o amor de Jesus, né? Isso vai ser uma colaboração dos dois, né? E o nosso terceiro preparo, se você quiser saber, né? Vai ter que esperar o próximo vídeo, na semana que vem. Né? Então, se você tem alguma dúvida, você pode colocar sua pergunta aqui, fazer um comentário e a gente vai estar respondendo ele para você. E não esqueça de curtir aí, né, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre esse tema, né, que não é uma regra, mas sim são princípios poderosos que podem fazer você crescer, avançar na área dos relacionamentos. Até semana que vem! Uhul! Tchau, gente.